Hoje vivemos dias em que a distribuição digital de games se tornou algo tão comum na vida de quem joga videogame que fica até difícil pensar em como seriam os jogos se não tivesse a distribuição digital no mercado de consoles nos dias de hoje. Como consertar um game que tem algum defeito sem as famosas DLCs? A distribuição digital de games cresceu tanto que nós, gamers retrô, precisamos nos modernizar e conhecer um pouco desta grande evolução. A Steam, que distribui games digitalmente para os PCs, não para de crescer. A Xbox Live, o eShop da Nintendo, a PSN Plus, os games free to play são a prova desta grande evolução. Mas você sabia que o consumo de jogos para os consoles por meio de distribuição digital é muito mais antigo do que você imagina? Sim, é isso mesmo. Ao contrário do que muita gente pensa, o conceito de distribuição digital nos consoles não é nada novo. E não estamos falando da geração passada, quando as grandes produtoras passaram a investir pesado nas famosas DLCs. Estamos falando de algo que, por incrível que pareça, surgiu muito antes mesmo do que você imagina, no início da década de 80, época em que a palavra internet ainda nem fazia parte do vocabulário da maioria dos jogadores, especialmente de nós brasileiros. Vamos ver então como tudo começou. Lançado em 1981 para o Intellivision, resultado de uma parceria entre Mattel e General Instrument. Este foi o primeiro serviço a distribuir jogos para os consoles em formato digital. O sistema, que ficou disponível exclusivamente nos Estados Unidos, era distribuído por TV a cabo, que utilizava um canal de dados especial dentro da banda FM da rede. Enfim, como funcionava? Para acessar o canal, o usuário precisava conectar o adaptador do Play Cable à entrada do cartucho do console e à rede de TV a cabo. Tinha aproximadamente um acervo de 20 jogos à disposição, que mudava mensalmente, e a mensalidade custava algo em torno de $12. Uma vez escolhido o jogo, ele era armazenado na memória de apenas, acredite se quiser, 4 KB do adaptador, algo inimaginável para os dias de hoje, não é mesmo? O serviço ficou disponível até 1983 e foi descontinuado devido aos altos custos das operadoras de TV a cabo para manter os servidores responsáveis pela transmissão funcionando. É o famoso crash dos games de 1983 que contribuiu e muito para isso. Lançado em 1983, no mesmo ano em que o Play Cable deixou de existir, o GameLine foi o serviço de distribuição digital desenvolvido pela empresa CVC. Opa, não é a mesma empresa de viagem, viu? Control Video Corporation, ou CVC, foi criado a partir de um conceito de transmissão de música via satélite, chamado Home Music Store, que nunca saiu do papel. Ele era conectado à rede telefônica para enviar versões digitais de jogos aos jogadores dispostos a pagar uma anuidade de $59. Bem carinho para a época, vocês não acham?
Esse valor, no entanto, não garantia acesso aos jogos em si, mas sim a biblioteca de 76 títulos disponíveis, incluindo alguns nunca lançados em formato físico, como Save the Wallace. Imagine como isso é raro para os dias de hoje. Os games podiam ser baixados para o console por uma taxa de $1 por jogo. Além disso, a jogatina não era liberada. Uma vez comprado, o jogo podia ser usado por um tempo limitado, de 5 a 10 vezes aproximadamente. A assinatura também dava o direito a uma revista exclusiva chamada GameLiner, que trazia dicas, truques e informações dos games, mas o produto não recebeu a devida atenção das outras produtoras como Activision, Coleco, Mattel e a Sega, que não aceitaram muito bem os termos de uso e, portanto, não disponibilizaram jogos no serviço. Esse foi o principal fator da derrocada do GameLine. Você sabia que o Brasil, mesmo antes da era da internet, teve um serviço de qualidade na área da distribuição digital que chamou até a atenção de outros países bem mais desenvolvidos que o próprio Brasil? Sim, é isso mesmo que você ouviu. O Telegame foi tão bem sucedido que em apenas 2 meses chegou à marca de 4.000 assinantes. Lançado em dezembro de 1985 pela Embracon Eletrônica, o Telegame consistia de um modem, um cartucho programável de 8 KB e um fichário que servia como catálogo para os mais de 500 títulos que o serviço oferecia. É isso mesmo, eram mais de 500 jogos que o serviço oferecia, algo inacreditável para os padrões da época. Para ter acesso ao Telegame, era necessário pagar uma taxa de inscrição de 180 mil cruzeiros, que trazendo para os dias de hoje seria algo em torno de R$172 e mais 12 mensalidades do mesmo valor por um ano de serviço. Algo bem carinho até para os dias de hoje, não acham? Sim, mas como funcionava essa parafernália toda? Bastava o cliente ligar para a central do Telegame, que funcionava 24 horas por dia, dizer o código do jogo para o atendente e aguardar 90 segundos para o jogo ser transmitido e gravado no cartucho do Telegame. Tecnologia bem interessante para a época. O jogo baixado ficava na memória do cartucho até o console ser desligado. Esse era um grande problema, pois no outro dia era necessário fazer todo o processo novamente. Assim ficava difícil. Só em pensar em refazer todo esse processo no outro dia já dava desânimo. Assim sendo, com esse aparato todo, o Telegame em 1986 chamou a atenção da toda poderosa, até então, Atari. Mas o negócio não evoluiu. O Telegame, durante o pouco tempo que ficou operante, foi um grande sucesso, sendo exportado até para a Argentina e a Venezuela. Já em 1990, a toda poderosa Sega também entrou no serviço de distribuição digital de jogos. O Sega Meganet foi lançado no Japão. O modem era conectado a uma saída externa do Mega Drive e se conectava à internet através de uma linha telefônica. Com a ajuda de um cartucho super especial, o serviço oferecia, além de jogos,
uma vasta gama de serviços disponíveis. Mas o MegaNet tinha um grande problema, talvez o seu maior problema, que era a baixa velocidade de conexão que o modem oferecia. Algo em torno de 1.400 bytes por segundo, algo surreal para os dias de hoje. Tendo em vista essa situação, poucos jogos podiam ser jogados online. Geralmente os jogos disponíveis eram de tabuleiro, estratégia ou esportes. O serviço ainda dava suporte a outras funções, como serviço de fax, correio eletrônico ou e-mail e o recebimento de notícias. E como funcionava o serviço de download de jogos? Era necessário ter um cartucho chamado Sega Game Toshoken, que nada mais era do que um cartucho virgem que servia para armazenar os games disponíveis. O serviço ficou somente no Japão. A Sega planejava lançá-lo nos Estados Unidos, mas devido à baixa procura do Sega MegaNet no próprio Japão, a empresa desistiu da ideia. 4 anos mais tarde, após o fracasso do MegaNet, a Sega tenta novamente entrar no mercado de distribuição digital de jogos. Agora, ao contrário do serviço que o MegaNet oferecia através da linha telefônica, o Sega Channel funcionava como um canal de TV a cabo. Para ter acesso aos serviços oferecidos, era necessário pagar uma mensalidade de $14, além de uma taxa única de ativação de aproximadamente $25. Com isso, os assinantes tinham acesso a uma biblioteca de 50 jogos por mês e podiam jogar livremente qualquer um dos títulos disponíveis. O serviço fez um relativo sucesso nos Estados Unidos, chegando à marca de 250 mil assinantes, realmente um número bem alto se comparado com o MegaNet. O Sega Channel atravessou as fronteiras americanas e também foi lançado no Canadá, Chile, Argentina, Austrália e Reino Unido. Além da comodidade e do baixo valor da mensalidade, que atraía bastante gente, a outra vantagem que o serviço oferecia era o de ter acessos a jogos exclusivos ou que na época só estavam disponíveis em cartucho físico no Japão. Era o caso do famoso Puzzleman da Game Freak e de Golden Axe 3 da própria Sega. O Sega Channel teve ainda uma versão wireless que apareceu em 1996 e em 1998 o serviço foi descontinuado, dando lugar ao famoso modem do Dreamcast. O Satellaview chegou com o intuito de trazer um diferencial para o Super Famicom, em resposta ao MegaNet da Sega. Lançado em 1995 em parceria com a ST Giga, o aparelho recebia os dados por meio de transmissões de rádio via satélite e dava acesso a jogos exclusivos ou versões melhoradas de jogos já lançados. Podemos então dizer assim que a Nintendo iniciou a moda das DLCs em uma época em que não se sonhava com a distribuição digital do jeito que ela se encontra hoje. Mas, ao contrário dos outros serviços lançados até o momento, ele tinha um grande problema e talvez este tenha sido o fator determinante para a derrocada do aparelho. Não era possível baixar os jogos disponíveis a qualquer momento, como nos outros serviços. Era necessário aguardar as transmissões, que só aconteciam em certos períodos específicos, geralmente entre 16 e 19 horas, o que dificultava demais
restringindo as pessoas a esses horários. Além disso, certos títulos só podiam ser jogados no horário da transmissão e quase todos eram divididos em parte. Opa, por aí você já pode ver que essa moda de games divididos em capítulos já vem de longe. Apesar do Satellaview dispor de bons títulos e apoio das grandes produtoras da época como Square e Enix, o serviço durou pouco tempo e foi descontinuado em 2000 após um desentendimento entre Nintendo e ST Giga. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like no vídeo, nos ajuda bastante. Compartilhe no Facebook, com os grupos de discussões que você participa. Se inscreva no nosso canal, é de graça para você acompanhar os lançamentos, beleza? Vou indo nessa pessoal, fui!